Então, agora vamos continuar com a nossa quarta palestra, né, com o professor, o doutorando André Pellegrinelli, da Universidade de São Paulo, USP, e também da Universidade de Estudos de Roma, La Sapienza. O tema dele é O Amante na Imagem do Amado, os franciscanos e as imagens. Eu tive a honra de conhecer o André em um curso que ele deu online no tempo da pandemia, no Instituto Teológico Franciscano, sobre os manuscritos franciscanos. Então, eu tenho certeza que a fala dele hoje vai ser muito boa, muito proveitosa para todos. Bem-vindo, André. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia a todos e todas. Perdão. E muito obrigado pelas palavras iniciais, né? Quero saudar a todos, saudar a professora Meri, principal coordenadora dessa atividade, a você, Ana Cláudia, ao Fábio, agradecer ao trabalho de vocês e, em nome de vocês, a todos aqueles que estão participando, envolvidos de alguma forma. É um prazer ter esse contato mais próximo com o CEIB, com o grupo de pesquisa. Conheço o trabalho de vocês há muito tempo e está aí uma primeira oportunidade de contato. Diferente das demais comunicações, das demais falas, eu praticamente não vou discutir imagens, embora na minha tese de doutorado eu trabalhe com manuscritos dominados medievais. A discussão que eu trago hoje, ela é um pouco mais de fundo, um pouco mais conceitual, que é a respeito da conformação da noção de imagem entre os frades menores a partir das geografias medievais. Como eu vou querer discutir ao longo desses 30 minutos, a história de Francisco e a memória de Francisco, cultivada pelos frades, é uma memória, sobretudo, arraigada em imagens. Os principais episódios da vida do santo envolviam imagens metafóricas ou imagens físicas, imagens materiais. Diante da amplitude do tema, eu apresento aqui um recorte a partir do episódio que é mais característico da devoção a Francisco, que se tornou fulcral, inclusive, para o sucesso das ordens que dele advêm, que é o episódio dos estigmas. Portanto, o objetivo dessa fala é apresentar de que forma a elaboração da memória dos estigmas implicou também numa reflexão sobre o que é a imagem metáfora, a imagem instrumento retórico e a imagem arte, a imagem matéria, a imagem visível. Vou compartilhar a minha tela. O título dessa minha fala é O Amante na Imagem do Amado. Os franciscanos, acrescento aqui um detalhe que eu não enviei no título, os estigmas e as imagens. E a ideia, portanto, é discutir um pouco sobre as biografias medievais e de que forma essa memória foi sendo elaborada. O dia de hoje, nesse simpósio, será dedicado principalmente à discussão sobre a presença franciscana em imagens no Brasil. Em Portugal, um pouco em Itália, mas sobretudo no Brasil. O exercício que eu proponho, porém, é um retorno à Idade Média. Não para buscar nela as raízes de uma continuidade que, quando feita, que quando buscada, geralmente acaba por ignorar as particularidades e transformações dos outros agentes não europeus, mas voltar à Idade Média em função da construção identitária dos próprios frades, que são os primeiros produtores e financiadores das imagens, seus promotores, cujo objetivo do frade menor, do frade conventual, do capuchinho, é ser, em última instância, um outro Francisco. Eu começo com um trecho da Legenda Maior de Boaventura de Bagnoregio, colocado logo após a narração sobre o recebimento dos estigmas no Monte Alverne. Cito: Depois que o verdadeiro amor de Cristo transformou o amante na própria imagem do amado, tendo completado o número de 40 dias, de acordo com o que decretara, sobrevindo também a solenidade do arcanjo Miguel, Francisco, o homem angélico, desceu do monte, trazendo consigo a imagem do crucificado. Não esculpida em tábuas de pedra ou de madeira pela mão de um artífice, mas desenhada nos membros de carne pelo dedo do Deus vivo. Esse excerto, que também serve de título para minha fala, é um dos mais conhecidos do Dr. Seráfico. Impressiona nele a figura do amante, que não deseja a posse do amado,
mas anula-se a si mesma para nele se transformar. E uma lógica inversa àquela lógica dos romances de cavalaria tão populares no final da Idade Média. Mas aqui me interessa em particular a ideia de que a estigmatização implicou na transformação da imagem. Notem que Boaventura fez uma escolha bastante precisa. Francisco ele não foi transformado em Cristo, ele não foi transformado em sua natureza e não foi transformado em seu espírito. Ele foi transformado na imago, na imagem de Cristo. Conceito-chave para a produção historiográfica recente sobre as imagens medievais, a imago carrega a tensão de ser imagem, fantasma, conceito, sonho, aparência, alegoria, de não ser a coisa que ali está colocada, mas conter a potência de sê-lo, através, por exemplo, de um milagre. Em Boaventura, o amante é a imagem do amado. Não esculpida, como ele diz, por um artífice, por um artesão, mas pelo dedo do próprio Deus, que, portanto, não é um artífice, mas o artífice por excelência. A fim de perscrutar a intrínseca relação entre franciscanos e o mundo das imagens, a gente vai analisar de que forma as narrativas sobre a estigmatização transformaram a estigmatização de Francisco, insistindo, sobretudo, numa ideia de produção material, como se o próprio Francisco fosse uma imagem. O minoritismo é uma ordo imagens, uma ordem de imagens. Aqui entendida não só como uma organização religiosa, mas como uma doutrina, aquilo que convencionamos chamar de franciscanismo. A conversão de Francisco se deu pelas imagens, pela visão dos leprosos, segundo ele em seu testamento, mas também pelo colóquio com a imagem do crucifixo de São Damião, segundo seus agiógrafos. Imagens essas que davam sentido a uma inquietude anterior, denotada, entre outros, por exemplo, pela imagem do sonho com o castelo cheio de armas. Na promoção do tal, na exibição de um hábito maltrapilho, nas visões, nas aparições, nas pregações teatralizadas e no presépio de Grétio, a atividade pastoral de Francisco é marcada pelas imagens. Na sua morte, nos estigmas e, por fim, na não imagem que foi o seu corpo morto, que foi escondido por Frei Elias em um local secreto da Basílica de Assis. O ápice do mundo das imagens é, em Francisco, propriamente o momento da estigmatização, sobre o qual há uma ampla historiografia, da posição cética de Chiara Frugoni à leitura extrema de Richard Flexler, segundo o qual Francisco teria se auto-infligido as marcas da crucificação, passando pela interpretação biogeográfica de André Gaucher, de Giovanni Miccoli, a leitura histórica de Jacques Dallahan e de Adelaide Witt, entre outros, apenas para citar alguns. E é nesse debate que eu me insiro aqui, partindo desses autores e outros. Só que o debate ainda é muito maior do que o número daqueles que participaram dele, né? E frequentemente a gente encontra algumas perguntas presentes desde o medievo. Qual era a consciência, por exemplo, da sobrenaturalidade do episódio quando ele foi divulgado? As marcas que Francisco teria recebido eram furos de prego ou tumores de sua carne que formavam a imagem de pregos, o formato de pregos? A oscilação na direção dos raios que nós vemos nas pinturas com o tema pode denotar uma relação especular, segundo o que era Frugoni implicaria de que ali haveria apenas um personagem, Francisco, daí transformado em Cristo. Enfim, um elemento comum a todas as leituras, do medievo ao contemporâneo, sobre os estigmas de Francisco. Eles, em todas elas, não são simbólicos, não são alegorias nem visões místicas, são visíveis, portanto tangíveis. Cristo, nessa lógica, é o crucificado por excelência, claro, mas Paulo, em sua carta aos Gálatas, abriu já a possibilidade de leitura dos estigmas como sendo a marca do cristão, cito Paulo, porque trago os estigmas de Jesus em meu corpo. Durante a Antiguidade e a Idade Média, as marcas da crucificação foram majoritariamente utilizadas nesse mesmo sentido alegórico, de marcar aqueles que pertenciam que seguiam a Cristo, que haviam sido salvos. Os primeiros relatos de visualidade de estigmas visíveis na Baixa Idade Média entenderam o símbolo como prova da salvação de determinado indivíduo. Cito, por exemplo, o caso de Pedro Damião, que relata ter visto no corpo morto de um monge as marcas de Cristo. E que essas marcas no corpo do monge morto, após a sua morte, demonstrariam que a sua alma foi salva.
Outro exemplo, o cronista Fulcrério de Chartres, ao descrever um naufrágio de um navio de cruzados em 1097, relatou que no corpo daqueles soldados que haviam naufragado apareceram as marcas da crucificação de Cristo. Novamente, para denotar que as suas almas tinham sido salvas. Embora a metáfora inicial tenha ganhado uma certa correspondência visual, ambos carregavam a mesma função: assinalar a salvação. A sua presença material nesses relatos de visões, porém, parece ter corroborado para o surgimento de outro tipo de estigmas, os auto-infligidos. Pois, se a marca da salvação, a flagelação, como se a marca dos estigmas era a marca da salvação, a flagelação, a autocriação dessas marcas, como penitência, como dor, poderia ser uma via de ascese. Trago o exemplo que eu considero mais radical. No início do século XIII, a abadia cisterciense de Villers foi palco de uma forma extrema de ascetismo, praticada por alguns monges e irmãos leigos. Entre eles, Pedro o Converso, um leigo, que ficou conhecido por ter frequentes visões e diálogos com a Virgem e com Cristo, e a sua vida foi narrada por outros monges. Durante a quaresma, todos os dias, Pedro furava o seu corpo, da cabeça aos pés com uma pinça. Marcava cada um desses furos com uma ponta de metal em brasa, incinerando, portanto, o próprio corpo, e dentro desses furos inseria fios de crina de cavalo nessas perfurações, a fim de que essas feridas infeccionassem, impedindo assim a sua cicatrização e prolongando o suplício. E um dos santos diálogos que Pedro teria tido com Cristo, ele teria ouvido do Senhor que a crucificação tornou sim possível a salvação dos homens, mas que ela não era completa. E para ela ser levada a cabo até o final, Jesus teria pedido a Pedro que completasse em sua carne o sofrimento que faltou na carne de Cristo. O vidente, Pedro, teria interpretado isso literalmente e, após essas longas quaresmas de suplício, ele teria se autocrucificado. A prática da autocrucificação não era comum, mas também não era desconhecida, como demonstram alguns casos relatados na literatura. O essencial é perceber que os estigmas passam de metáfora à visão, e de visão à realidade tangível, ainda que feita de forma intencional. O que, de certa forma, ajuda a explicar o porquê de tantas reticências a respeito sobre os estigmas de Francisco. Afinal, naquele mesmo período, havia o caso de Pedro o Converso. A primeira referência aos estigmas de Francisco foi dada pela carta encíclica com a qual Frei Elias anunciava sua morte. A gente pode ver um trecho no slide. Frei Elias anunciava a morte de Francisco e dizia que depois da morte, Francisco teria aparecido crucificado. Não muito tempo antes da sua morte, ele teria aparecido crucificado e o segredo teria sido revelado quando de sua morte. Ele, portanto, apareceu, e aqui a palavra aparuit é importante, segundo Elias, ele apareceu crucificado. Tomás Celano, em sua primeira geografia, de 1226, descreveu o aparecimento do serafim com as mãos e os pés presos a uma cruz no Monte Alverne. Depois da visão, segundo Tomás Celano, começaram a aparecer, os sinais dos pregos, os signa clavorum, que ele apenas tinha visto naquele ser crucificado. E Celano segue: se viam, videbantur, as mãos e os pés com as marcas, signa que haviam aparecido, aparentes em seus que haviam aparecido. Em seus pés estavam impressa, e aqui essa palavra é importante, as marcas dos cravos. Tomás Celano é o primeiro autor a usar os termos impressos e signo, ou seja, as marcas da paixão foram impressas, traçadas com pressão, incididas, reproduzidas, eram, portanto, resultado de uma rápida transformação no objeto. Ao relatar a morte do santo e a multidão de frases e testes que se reuniram no entorno de seu corpo morto, segundo Celano, era um privilégio não beijar as marcas, mas apenas ver os sagrados estigmas de Cristo que Francisco portava em seu corpo. A graça, então, vinha a partir da própria visão, e não necessariamente do Thomas. Na chamada Vita Brevior,
Perdão. Faltou um slide. Não, ele está aqui. Perdão. Na chamada Vita Breve, o Tomás Celano sintetiza o seu texto anterior, e ele sintetiza o episódio do reconhecimento público dos estigmas, fazendo uso do particípio decorado para o corpo de Francisco. Cito: eles viam o corpo do bem-aventurado Pai decorado com os estigmas de Cristo. Ora, o decoro, o ornatus, não eram termos ingênuos no medievo, e não significavam simplesmente o nosso decorar ou o nosso ornamentar. Mas, envolvidos na economia das imagens sagradas, era uma ação, era o verbo de, por meio das imagens, tornar digno determinado dispositivo cuja dignidade era já presente no próprio dispositivo, como a decoração de um edifício religioso. A sacralidade estava colocada no edifício e, portanto, ele deveria ser ornamentado. A escolha de Celano é sintomática do processo crescente de cristoformidade pelo qual passava Francisco a partir dos estigmas. Porque, nessa perspectiva, os estigmas de Cristo decoravam um corpo cuja dignidade estava em si, não nos estigmas que funcionavam então como elemento de decoro. Ou seja, de certo modo, a cristoformidade antecedia a impressão. A memória de Lemos sobre orgias no Alverne, registrado no lado pelo da chamada Cátula de Assis, refere-se à produção dos estigmas como impressão, após a visão e escuta do Serafim e a impressão dos estigmas de Cristo em seu corpo. E a escolha do termo impressão aqui parece já ter sido influenciado pela escolha primordial do próprio Tomás de Celano, que muito provavelmente escreveu antes que o autógrafo de Francisco fosse rubricado por Frei Leão, e cuja fórmula se difundiu de forma muito eficaz. Boaventura de Bagnored, o ministro-geral e teólogo de Paris, apresentou em 1263 a sua versão da vida de Francisco, que harmonizava as versões divergentes e apresentava o Francisco místico, um anjo do sexto selo. No 13º capítulo da legenda, Boaventura narra os dias de Francisco no Alverne e a visão que ele teve do Serafim, que continha em si a imagem de um homem crucificado. Ele usa o termo Efídies. Depois da visão, ele teria entendido que, para ser amigo de Cristo, seria necessário transformar-se inteiramente na semelhança de Cristo crucificado. Há também em Boaventura uma operação explícita de reprodução do que fora visto, porque, cito, imediatamente começaram a aparecer os sinais dos cravos em suas mãos e pés, do mesmo modo como vira pouco antes naquela figura de um homem crucificado. Há, portanto, aí um processo de reprodução. Eis sempre o mesmo léxico: signum, impressos, efídies, appareo, viderantur, etc. Que é, não por mera coincidência, o mesmo vocabulário usado no medievo para descrever as imagens materiais, as pinturas, as esculturas, etc. Importante não só no caso de Francisco, claro, mas que reforça a opacidade dos limites da imago medieval. Segundo Boaventura, o homem angélico desceu do monte trazendo consigo a imagem do crucificado, como nós lemos no início, que não foi esculpida em tábuas de pedra ou de madeira pela mão de um artífice, mas desenhada nos membros de carne pelo dedo do Deus vivo. A referência implícita nesse texto aqui é Moisés, que desceu do monte com as tábuas da lei, escritas pelo dedo de Deus. Dedo de Deus que é citado por Boaventura 2 vezes em seu texto. Essa é a primeira referência a Deus como produtor da imagem dos estigmas no corpo de Francisco, que não são simples e instantâneas impressões mais, mas são resultados de uma operação manual, uma operação de produção. Em geral, a tradição dos companheiros, aquela ligada a Frei Leão, acrescenta muito pouco sobre o episódio da produção dos estigmas, sintomático da pouca importância, inclusive, do episódio entre os frades espirituais. Essa não era a preocupação primordial dos companheiros. Mesmo em textos mais longos e tardios, como o conhecido Speculum Perfectionis, mesmo nesse texto a narrativa não é expandida e elas, em geral, concordam com a leitura primeira de Celano de entender os estigmas como impressão. Há, porém, um outro texto pouco conhecido que merece atenção. Em 1282, em pleno debate sobre a veracidade ou não dos estigmas,
o ministro-geral Bonagrazia Tielsi solicitou a Filippo, ministro provincial da Tuscia, de realizar uma pesquisa com diligência sobre o dia e a hora em que os sagrados estigmas foram impressos no corpo do Beato Francisco. E Filipe teria, portanto, encontrado um frade laico que recebeu por revelação uma detalhada narrativa sobre como aconteceram os estigmas. Esse texto, conhecido como Instrumentum de Stigmatibus Beati Francisci, conta que Francisco teria aparecido a esse frei e que ele deixou-se ser interrogado, questionado sobre o acontecimento. Nessa versão, o aparecimento do Cristo Serafim teria sido acompanhado por um longo diálogo de caráter profético entre essas duas personagens. E após o colóquio, Cristo teria tocado o corpo de Francisco para produzir os estigmas. Haveria, portanto, um toque de Cristo. Cito: depois disso, o próprio Senhor tocou suas mãos em meu corpo. Primeiro nas mãos, segundo nos pés e terceiro no lado. Ele me imprimiu essas marcas com uma sensação de dor extrema e com um grande clamor de vida. O instrumento, esse texto, não tinha uma função geográfica e possui uma escassa circulação manuscrita. É um texto que, diferente dos demais, deve ter gerado um impacto direto muito restrito, mas não é de se excluir a possibilidade de que a crença de que os estigmas teriam sido produzidos pela mão de Cristo, pelo toque, fosse já difuso naquela sociedade por tradição oral. Ou seja, embora o instrumento provavelmente não tenha circulado e impactado muito, na sua base, como fonte, provavelmente é uma tradição oral forte a respeito desse toque. Afinal de contas, é uma aplicação literal da analogia bonaventuriana sobre o dedo de Deus. A crença dos 3 toques e da manipulação do corpo de Francisco é atestada pela sua presença de forma bastante resumida na chamada Crônica dos 24 Ministros Gerais, de Arnaldo de Sarran, e, sobretudo, pela sua repercussão na monumental obra compilativa do final do século XIV, que foi o De Conformitate, sobre a conformação da vida do Beato Francisco à vida do Senhor Jesus. O título do livro, um livro também conhecido como o Livro das Conformidades, de Bartolomeu de Pisa, que foi aprovado pelo capítulo geral reunido em Assis no ano de 1390. Em sua monumental obra, Bartolomeu busca demonstrar, a partir de 40 temas, o modo como a vida de Francisco foi em perfeita conformação à vida de Cristo, exposta por meio destes paralelismos. O 31º fruto, capítulo, é dedicado aos estigmas. Na primeira parte, o autor discute a escolha de Cristo pela morte da cruz, e dentro de uma ótica segundo a qual a crucificação ganharia sentido e completude a partir da própria estigmatização de Francisco, pois esse seria prenúncio daquilo que aconteceria com o povo herero. Segundo Bartolomeu, Francisco se tornou digno da completa assimilação a Cristo por meio da obediência e da imitação, de modo que os estigmas seriam um reconhecimento desse amor primordial. Essa leitura, de certa forma, retoma a tradição antiga e alto-medieval sobre os estigmas, de que eles seriam consequência de uma ação anterior, as marcas visíveis de uma ação invisível. E aqui eu trago um trecho para vocês desse texto. Cito: para demonstrar isto mais claramente, é preciso saber que o lado do Beato Francisco foi aberto ao toque de Cristo como o lado do próprio Salvador, e apresentou a aparência da ferida no seu lado. Pregos apareceram em suas mãos e pés, que foram formados a partir da substância de sua própria carne ou de alguma matéria recém-criada, como afirma o Papa Alexandre em sua Bula sobre os estigmas. Mas esses pregos começavam na parte interna da mão e se projetavam na parte superior. Nos pés, começavam na parte superior e desciam para a parte inferior, onde se projetavam e se curvavam para trás, como diz o doutor Bonaventura, na 13ª parte da legenda. As pontas dos pregos nas mãos e nos pés eram pretas. Um milagre, pois visto que eram feitos de tendões ou de carne, deveriam parecer-se com tendões ou com carne, mas não o fizeram. Eles eram longos, redondos e martelados. E este é outro milagre. Nenhum artesão poderia ter criado tais coisas a partir da carne ou dos nervos, a não ser o Supremo Criador, Cristo, o único que fez maravilhas. E segue o texto. Note que este artesão não usou bigorna nem martelo, nem fogo para martelar esses pregos e dobrar suas pontas, para que ele não fosse considerado corpóreo, mas divino.
E assim como escreveu a lei com o dedo nas tábuas de pedra para Moisés, assim com o fogo divino e o martelo de sua onipotência, Cristo fez os pregos nas mãos e nos pés do bem-aventurado Francisco. Servindo-se do material anterior e, sobretudo, influenciado pelo Francisco Moisés de Boaventura, a narrativa de Bartolomeu transformou Francisco em uma imagem forjada, com o fogo divino e com o martelo da onipotência. A noção de estigma como impressão continua, e a escolha de Tomás de Celano é sem dúvida mais funcional, inclusive em um período que aos poucos via a expansão da própria estampa, onde a impressão ganhava um sentido ainda mais preciso, o de cópia. Todavia, o lento reforço da apresentação da produção dos estigmas como produto de trabalho manual, não de um artífice, mas do artífice, reforça a materialidade daquelas marcas. Uma espécie de estigma que, para se manter na analogia com as tábuas da lei, é uma espécie de estigma epígrafe, escrito sobre a pedra, que carrega, portanto, a potência de ser monumento, de conservar e exaltar determinado feito. No Espelho da Ordem dos Menores, texto do observante Jacopo Oddi do final do século XV, que depende sobretudo do Livro das Conformidades, o autor reitera sua versão com pequenas mudanças. Cito: como se lê que Moisés escreveu a lei de Deus nas tábuas de pedra, assim, com o fogo divino e com o martelo da sua potência, Cristo fez os cravos nas mãos e nos pés de São Francisco. Não parece coincidência que o estigma epígrafe coincida com o momento do interesse e com a disputa pelo corpo de Francisco, que teria sido visitado anos depois por Sisto IV e Nicolau V. Esse é o momento em que o corpo ganha importância como matéria visível, a poucas visitas, mas sempre acompanhadas de milagres que expressam, portanto, a sua potência. Antes delas, e de um possível projeto de veiculação pública do corpo que nunca ocorreu, porém, o corpo de Francisco precisava ser monumentalizado. A exaustiva comparação de Francisco com Cristo no Livro das Conformidades fez com que esse livro se tornasse a grande referência para a literatura franciscana moderna, mas que também tem sido muito atacado. Em 1542, por exemplo, Erasmus Albertus publicou o Alcoranus Franciscanorum, o Alcorão dos Franciscanos, com prefácio de Lutero, que acusava os franciscanos de terem retirado Cristo da cruz e em seu lugar terem colocado Francisco. Tamanha era a insistência sobre essa transformação. O Francisco Imagem de Bartolomeu, porém, é aquele que chega ao Brasil, inclusive. Provavelmente em alguma das milhares de cópias do De Conformitate ou das obras que dele dependem e que aqui nas Américas se transformou. Encerro com um exemplo que considero impressionante e que tem acompanhado os slides dessa apresentação. Frei Pedro Alva e Astorga viveu no século XVII. Nasceu na Espanha, mas muito jovem migrou com seus pais para Cusco e lá foi criado. Ele se tornou frade observante e foi um dos grandes defensores do dogma da Imaculada Conceição. Passou períodos em Lima, Madrid e Roma. Pedro Alva e Astorga se colocou em meio aos debates sobre o Livro das Conformidades, não apenas defendendo a obra de Bartolomeu de Pisa e a Cristoformidade de Francisco, mas expandindo-a de modo impressionante. Sua obra, essa que a gente vê no slide, o Natura e Prodigium Gratia Portentum, apresenta não 40 conformidades, mas 4.000. Se as 40 conformidades do Pisano eram demais para os protestantes, as 4.000 conformidades apresentadas por Pedro eram demais até mesmo para a igreja, e o seu livro acabou indo parar no índex. Entre outras condenações, o Santo Ofício afirmava que o livro tentava criar uma nova trindade, Cristo, Maria e Francisco. Em Pedro Alva e Astorga, Francisco não é mais a perfeita conformação, não é mais o resultado da impressão dos estigmas, mas é já outro Cristo, outra imagem, inclusive. Cito: do seráfico padre Francisco disse, não propriamente, mas por acomodação à aparência, que ele é um Deus menor, um vice-Deus, um Cristo menor, um novo crucificado, um segundo reparador da igreja, um segundo redentor e outras coisas semelhantes. A impressionante imagem do frontispício que eu apresento aqui apresenta uma criatura alada, metade Cristo, metade Francisco. Cristo nu à esquerda, acompanhado do Calvário de Nazaré. Francisco com hábito formado por nuvens à direita, acompanhado do Monte Alverne e de Assis.
No rosto, escondido pelas asas do serafim, se veem apenas 2 olhos não identificáveis. Assim como os pés se confundem. Alva e Astorga é o exemplo extremo da transformação da imagem por meio dos estigmas. Quando, enfim, não há imagem, há apenas a realidade da transformação. Não há amante e não há amado, não há Cristo e nem há Francisco. Há apenas a transformação. Encerro. A transformação dos estigmas, imagens, passa, portanto, por 3 processos. O seu reconhecimento como impressão, por Tomás de Celano, que implica por si só um processo de cópia. A analogia mosaica de Boaventura, que passa a denotar a ideia de transformação, de deificação, uma vez que o corpo de Francisco é comparado com as tábuas da lei. E passa por Bartolomeu Pisano e a tradição anterior, próxima, difusa, que insistia na apresentação dos estigmas como resultado de uma produção material, física, ou seja, da produção deificante do artífice que transformou o corpo de Francisco em um alter Cristo. Na evolução dos 3 processos, reforça-se a participação do corpo de Francisco na economia das imagens. Nos escassos relatos que temos sobre a visita ao corpo de Francisco durante o medievo e durante a modernidade, é sempre presente a compunção sentimental e conversão daqueles presentes que, ao constatar que, depois de séculos, o corpo, como se acreditava, estava incorrupto, ele preservaria também os estigmas que poderiam ser vistos. Uma conversão, portanto, que gerava naqueles que visitavam o corpo por meio da visão. Conversão pela imagem, tal qual, tornando as origens, a conversão do próprio Francisco, relatada por ele através das imagens. Parabéns, André. Nossa, maravilhoso, André. Que coisa boa, né? E a gente fica pensando assim, se essa forma de representação dos estigmas de São Francisco, né, pelo que eu entendi, então, o que veio para o Brasil, colônia, a representação, lógico que a gente sabe que as imagens elas são representadas a partir da forma como a ordem quer se mostrar, né? Tanto é que a gente teve o São Francisco penitente, sofredor, teve o São Francisco mais alegre, o São Francisco em êxtase, né? E, na verdade, é a forma como a ordem quer se mostrar. E aí eu fico me perguntando se aqui no Brasil que a gente recebe seria esse item 3 do que você falou, que é a produção material, física, de Deus em Francisco. Acho que é isso, né? Deus impõe esses estigmas. Mas, assim, é só um comentário e também uma dúvida, e no final você fala. E quem quiser, tiver mais pergunta, coloca aqui no chat.